Você sabe reconhecer um casal liberal? Meu nome é Marina Rotti. E eu sou o Márcio Wolff. Nós somos o casal Marina e Márcio. E hoje, no Ponto Z Podcast, o tema é sinais de swing, ou casal liberal, né? Sinais? Que sinais? Será que existem esses sinais? Funcionam? Pois é, que é uma das coisas interessantíssimas, né? Porque quando a gente começou no meio, eu queria muito fazer parte de alguma coisa. Então, de vez em quando, a gente ouvia algumas histórias, né? Por exemplo, vai ter um encontro de uma galera, que a gente nem sabia quem era essa galera, no barzinho tal. E aí, pra gente se reconhecer lá, todo mundo tem que ir com uma pulseira branca. E aí, eu saía correndo atrás de uma pulseira branca, porque eu queria ir fazer parte da brincadeira, queria encontrar outros casais liberais, né? Enfim. E chegava lá na hora, adivinha quem estava de pulseira branca? Só você. Não, mas isso é muito engraçado, porque assim, eu lembro desse nosso começo e tinha várias combinações, digamos assim. Só que a maioria das pessoas, né, não iam, né? Acho que com receio falar, todo mundo vai saber que eu sou do swing, ou se de repente assim, putz, é melhor eu ir à paisana, e se a turma for legal, se a turma for bonita, aí eu me apresento ali e entro no esquema, né? Mas eu acho que no fim das contas, né, depois desses anos todos vivendo o meio liberal, não faz muito sentido ter o símbolo de swing ou de um casal liberal. E aí a gente começa a ouvir muitas coisas. Nós já viajamos muito, já fomos para os Estados Unidos, já fizemos cruzeiro, México. Já fomos para México, Argentina, enfim, a gente já deu uma rodadinha por aí. Em todos os sentidos, mas deixa quieto. Enfim. E a gente... dizendo que nós somos rodados? Ah, somos. Novinhos é que a gente não é. Enfim. E aí a gente vai percebendo que em cada lugar que nós vamos, ou que nós fomos, existia um símbolo específico. Você já percebeu isso também? Então, eu acho que é uma tentativa, né? Cada local tenta estipular ali algum tipo de símbolo, mas sinceramente não funciona, acaba não funcionando. Então, e toda essa história surgiu porque existe eu vou até falar lenda, porque na minha visão é muito mais lenda do que realidade, que é algumas coisas, alguns símbolos, né, algumas imagens, elas são significados de swing ou de casal liberal, swinger, né? E a gente começa com um dos mais falados ultimamente, que é o tal do abacaxi de cabeça para baixo, né? Foi bem difundido nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eles acabam usando um pouco esse símbolo. Mas, cara, imagina alguém que acabou de ir no mercado, comprou um abacaxi e de repente o abacaxi virou no carrinho. Fica complicado, né? Fica complicado. Além do mais, nos Estados Unidos tem aquele negócio assim que eu não sabia, quem contou foi um seguidor nosso que mora lá, e ele falou que o abacaxi em si nos Estados Unidos, ele é uma coisa meio que universal, tipo a banana no Brasil, entendeu? Eles colocam até em pizza, né? Serve para tudo. E aí, de repente, se você pegar um abacaxi e inverter ele, né, colocar de cabeça para baixo, quer dizer que você é um casal que gosta de troca de casais, né? Ou uma pessoa que faz swing. Eu acho meio difícil para nós aqui na nossa cultura, no Brasil, que esse símbolo ou esse sinal acabe de alguma forma fazendo sentido ou sendo real. Ele acaba sendo muito mais imaginário, né? Por quê? No Brasil, abacaxi não é símbolo de coisa boa. Eu falo assim, ó, que abacaxi. Quem vai querer sai pra lá com esse abacaxi, né? É isso, então não sei se aqui no Brasil esse negócio funcionaria. Será que tem alguma relação com o que é falado, que o homem comer o abacaxi melhora o sabor do esperma, do gozo? Não sei. Eu não sei por que exatamente. Pode ser exatamente o que você falou, né? Essa questão de que é um símbolo muito forte nos Estados Unidos, né?
Sim, é algo cultural. É nos Estados Unidos. A gente não ouviu essa ideia de abacaxi de cabeça para baixo em nenhum outro país que a gente foi. Só lá. Só lá. O que nos leva a outros símbolos, né? Que a gente começou a pesquisar pela internet, obviamente. E aí a gente encontrou vários sites, várias instituições, entidades, enfim, que afirmam serem as detentoras do símbolo internacional ou universal do swing. E aí a gente chega em algumas imagens interessantes até. Eu achei interessante. Aqui é o anel preto. Uhum. E é engraçado, porque assim, eu tinha um anel preto que eu gostava de usar e acabei perdendo esse anel e eu nem sabia, depois que eu fui ler aqui, que ele poderia significar que eu sou um swinger, que eu sou liberal. Interessante, né? Exato. Tem também o símbolo eu acho que é ID Partners, que, sei lá, são umas figuras, tipo duas pessoas. Tipo um 69, sei lá. É tipo um 69, um negócio meio... Eu tô até olhando a figura aqui, depois vamos ver exatamente os partners. Tem outro ali que são os símbolos dos gêneros, né? Todos misturados ali. Em Luxemburgo tem o Swinger Symbol, né? Ele simboliza tipo uma balança dentro de um círculo, né? Exato. Interessante. E por aí a gente vai, né? Cada país ou cada lugar, cada comunidade acaba tendo um símbolo para se identificar de alguma forma, mas de forma alguma isso é universal. Eu acho muito difícil que um símbolo neste momento atual do nosso mundo consiga unificar toda a comunidade swinger ao redor do mundo, entendeu? E tem alguns bem interessantes, né? Que a gente viu aqui, um flamingo no jardim. Né? Isso é nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos também. Ou um gnomo no jardim. Uhum. Cara, imagina o tanto de lugar que tem um gnomo no jardim e a pessoa que será que é todo mundo swing? E tem outros também, a banheira, né? Uma banheira de hidro também no jardim também. Mas isso na verdade, onde a gente encontrou esse sinal, esse símbolo, foi uma matéria do New York Times que dizia que se você tem uma jacuzzi no seu jardim, você é adepto... de todo mundo, sinal que você é adepto da troca de casais. Poxa vida. Né? Gente, sinto muito, né? Foi o New York Times que colocou. E no Brasil, faz um tempinho já, que tem muita gente tentando relacionar a pimenta, né? Então, porque aqui no Brasil a gente gosta, tem aquele negócio assim, vamos apimentar a relação. E aí acabou ficando meio que um significado mesmo de fazer uma homenagem. Vamos colocar alguém na relação para dar uma apimentada nas coisas. Essa é uma expressão até um pouco mais antiga. Hoje em dia nem é tão muito bem vista mais assim, porque quem acaba criticando bastante essa questão de apimentar a relação é mais a comunidade não monogâmica, porque acaba entendendo que sempre existe um casal, aquela entidade ali de casal, que vai usar e abusar de um terceiro pessoas, ou quarto, né, que se permite, se coloca nessa posição. Se permite virar pimenta. Ser objetificado para apimentar a relação maravilhosa do casal, que é o principal, entendeu? E é até por isso que surgiu também um outro símbolo nesse meio todo aí, que é o do unicórnio. Que é aquele negócio muito tipo... fantasioso, mito, raro, impossível, entendeu? Quem quer ser unicórnio? Tipo assim, achei um unicórnio na nossa vida, que maravilhosa, sabe? Uma terceira pessoa que aceita estar sempre sexualmente conosco, mas na hora de apresentar para os familiares, para os filhos, para os amigos, não faz parte da família, é só um conhecido ou uma amiga, entendeu? Essa questão de símbolo é muito complicada porque pode fazer sentido para uma pessoa e não fazer sentido nenhum para outras pessoas, né? Eu já vi em vários lugares pulseirinhas, colares que tem a pimenta para estar vendendo, né? E aí no curso para casais que o último que a gente fez, tinha um casal que ele é italiano. E quando a gente falou desses símbolos lá e falou da pimenta, ele falou, cara, a pimenta aqui na Itália simboliza proteção, né? Proteção, prosperidade. Então, muita gente lá usa a pimenta. É uma prova de que não existe
um símbolo universal, né? E tem muita gente que eu já vi crianças, meninas novas, enfim, usando tornozeleira com pimenta. Quer dizer que elas são do meio liberal? Não. Simplesmente achou bonita aquela pulseira, foi lá e comprou, entendeu? Acho que o grande problema é que nem todo mundo quer ser identificado como liberal, como swinger o tempo todo. Até pela questão de tipo de abordagem, que a pessoa vai sofrer em ambiente de trabalho, mercado, enfim. Qualquer outro lugar também, né? Eu não sei se isso é um problema. Na verdade, eu acho que isso é a grande solução, né? Aí é que mora o ponto Z da questão. A gente não é obrigado a nada. Principalmente quem está dentro do meio liberal deveria ter isso muito mais claro dentro de si. Que não somos obrigados a nos expor, a nos mostrar, a ficar usando símbolos, né? Pertencer a comunidades, não somos, nós somos livres, né? Nós podemos escolher o que nós queremos fazer, inclusive usar ou não algum símbolo que represente alguma coisa interessante para nós, que signifique algo. Vou dar um exemplo. O nosso blog, a gente tem o símbolo da borboleta com corpo de casal. E esse é um símbolo do nosso blog, porque reflete a nossa história, o nosso posicionamento, a nossa vida. O quanto o meio liberal fez bem para nós. E eu fiz uma tatuagem desse símbolo no meu corpo, quando eu fiz 40 anos. E eu fiz assim com muito orgulho, com muita felicidade, porque simboliza algo muito forte para mim. Simboliza uma conquista muito forte para mim. É muito além de ser um símbolo de swing, né? É muito além de eu querer mostrar ou não mostrar alguma coisa para alguém, sabe? Ou me posicionar como defensor, ativista, sei lá, pertencente em algum grupo. E eu acho que os símbolos todos entram muito nessa linha também. Tem muitas pessoas que querem marcar esses símbolos ou usar esses símbolos, né? Mostrar constantemente os símbolos que elas acreditam que são do mundo liberal. E aí a gente entra na questão, de repente, também de um símbolo, ele é muito mais real ou ele acaba sendo muito mais imaginário? Porque se o símbolo estiver presente e for real na cabeça da pessoa, tiver esse significado, ele é real para aquela pessoa. Mas para aquela pessoa, não necessariamente para o resto do mundo. Não então, e o exemplo que você deu, né, da borboleta, é muito legal, porque a borboleta, que é o símbolo nosso, né, do blog e tal, tem muita gente que acabou relacionando, né, como meio liberal, né? E eu lembro que a gente fez uma festa, e a lembrancinha da festa era um travesseirinho pequenininho, lembra? Travesseiro pequenininho que tinha esse logotipo nosso, da borboleta. E acabou sobrando em casa, enfim, de alguma forma esse travesseirinho foi parar com a sua avó, na casa da sua avó. E ela achou tão bonitinho que ela pendurou lá na parede. Então imagina se essa questão de símbolo fosse levada realmente assim ao pé da letra, né? Quem vai visitar ali a sua avó, a senhorinha, vê o travesseirinho pendurado ali com a borboleta, né? O nosso símbolo, vai bater, olha e fala assim, nossa, essa senhora é do swing. Mas não tem nada a ver. O significado para ela, né, daquela borboleta ali, é completamente diferente do que significa para você, significa para mim. Exato. É engraçado a gente falar isso. Eu tô dando risada porque imaginando a cara da minha avó pendurando a borboletinha na parede. Ai, gente. Até perdi a minha linha de pensamento. Você tava falando do que significou a tatuagem para você. Sim. E aí eu penso o seguinte, que empresas ou blogs, influencers, né, o nosso símbolo, por exemplo, quem acaba usando de alguma forma, seja numa tatuagem, já tem muita gente que fez essa tatuagem que a gente sabe, seja num grupo, em qualquer lugar, ele está mostrando que ele gosta, ele curte e ele sabe o que significa. Tá? E aí quem vai atrás, quem conhece, vai ver que tem tudo a ver. O nosso blog fala especificamente sobre swing. Assim como se a gente pegar o Sala Z, que é a rede social liberal,
Se as pessoas começarem a andar mostrando o símbolo do Salazar por aí, o pessoal também vai saber, porque é uma empresa, é uma marca especificamente ligada ao mundo liberal. Essas marcas, eu acho que fazem mais sentido, né, como símbolos de swing, do que necessariamente algo aleatório. Uma borboleta qualquer, uma pimenta qualquer, ou mesmo a dama de espadas, né, que ela, na verdade, é muito usada para o símbolo do cuckold, que é outra fantasia além da troca de casais. E aí, no fim das contas, depois de tanto conversar e ler e saber, enfim, você sabe o que eu descobri, amor? Que a gente já usou muito desses símbolos por aí, né? Eu, pelo menos, já usei esses símbolos, né? Como eu disse no começo do vídeo. Nenhuma vez, nenhuma circunstância em que eu estava usando símbolos liberais, que eu acreditava serem liberais, alguém veio me abordar e, de repente, resultou em uma relação sexual. Nunca aconteceu. E aí, geralmente, as interações sexuais, elas acontecem dentro dos ambientes que já são liberais. Dentro de uma casa, dentro de uma festa. E aí, eu não vejo também muito sentido de se usar um símbolo para se identificar como liberal se você já está em um ambiente que é liberal. Eu acho que essa é uma grande fantasia, né? Acho que essa questão do símbolo mexe muito justamente com o que você falou, a fantasia da pessoa imaginar que de repente ela está usando aquele símbolo em determinado lugar, enfim, passeando num shopping, e de repente ela vai ser abordada ou vai ser abordada e ali vai surgir alguma coisa, algum tipo de interação. Né? Ou ao contrário, que você está passeando pelo shopping e de repente viu uma pessoa com aquele símbolo, nossa, que interessante, eu vou lá e pode acontecer alguma coisa, né? Acho que é mais o imaginário da pessoa, né, o imaginário de cada um, do que realmente um significado real. Bom, de qualquer forma, se para você tem um significado real, use, né? Nós estamos aqui debatendo e conversando, mas também não tem nenhum problema se você gosta, se você quer mostrar, se você quer fazer parte, né? Dizer que faz parte desse mundo liberal. E depois você conta até pra gente aqui nos comentários se por acaso deu certo o fato de você usar um símbolo que você acredita ser do liberal, se você conseguiu aí uma interação bacana, se você conseguiu criar uma amizade ou conhecer alguém que também fosse do liberal e te reconhecesse por causa do símbolo, né? Exatamente. Se faz parte da sua fantasia, né? Se é importante para você, use e abuse dos símbolos. É isso, gente. Vamos ficar por aqui esse vídeo. Lembrando que para você sempre se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar essa força para nós, que é super importante nesse começo. E se você gostou desse vídeo, já dê o seu like. Dê o seu like, clique no sininho, que aí você não perde mais nenhuma notificação. Um beijo. Tchau, tchau.